Bom, vamos iniciar nosso estudo falando um pouquinho sobre a questão da etnia e modernidade. Só que para adentrarmos nesse conteúdo, é interessante observarmos e tratarmos um pouquinho sobre cultura, sobre diversidade cultural, tá? Já que nós vivemos em um mundo globalizado e esse mundo ele apresenta de certa forma cada país suas individualidades no que se refere à cultura. E essa cultura ela vai caracterizar determinado povo, uma determinada etnia. Tá? Tratando esse contexto de diversidade cultural, ele vai ser tratado, como já falei antes, do conteúdo sobre etnia e modernidade. Ok? Tratando sobre a questão da cultura, primeiro a gente tem que entender o que é uma cultura. Então, cultura vai ser o que? O conjunto de costumes, tradições adquiridas pelo homem ao longo do tempo em contato com o meio que ele vive e que são transmitidas de geração em geração. Assim, todos nós vamos ser o que? Fruto de duas heranças. Uma herança que é biológica, que é a questão dos aspectos físicos, né? Lá na biologia chama de fenótipo, e também da herança social, ou seja, aquilo tudo que vem sendo transmitido de geração em geração, impregnado, né, na própria cultura. Etnia. Etnia seria o quê? Um grupo de indivíduos que apresenta um conjunto de características sociais comuns, como a língua, o costume e a religião. Então, isso aí vai ser uma questão de etnia, não tanto o fenótipo, mas em questão da própria ligação social, né? Todo o arcabouço de aspectos sociais que vai contribuir na formação de uma etnia. Por que isso é importante? Porque na geografia, o termo raça ele encontra-se em desuso. Não utilizamos mais o termo raça, porque de certa forma nós compreendemos que só existe uma única raça, só existe uma única espécie, que é a espécie humana. Então nós vamos ter diferentes etnias, vamos ter diferentes povos. Tá? Então por isso que esse termo já entrou um pouco em desuso na geografia. Então, para diferenciar os povos, nós utilizamos mais a questão das etnias. Então, nós vamos ter diversas etnias. Né? No próprio Brasil, nós temos um povo com a constituição bem mesclada, né? Misturada. Nós vamos ter algumas as matrizes aí africana, indígena e europeia na constituição do povo brasileiro, mas nós vamos ter várias etnias, principalmente no que se diz respeito à sociedade indígena. Nós vamos ter etnias diferentes, povos diferentes, tá? Então, a etnia se difere da raça porque não está ligada à questão fenótica, questão biológica, mas está ligado mais ao aspecto social, tá? Todo aquele aparato que vai sendo passado aí de geração em geração, que seria o termo mais correto utilizado hoje nas ciências humanas, tá? Então, o que é a cultura? A cultura é formada por um conjunto de elementos. Esses elementos podem ser elementos materiais e não materiais. Quais seriam os elementos materiais? A forma de produção, a gastronomia, né, a produção de alimento, da alimentação, técnica de construção vai se diferenciar. Você pode ver isso na arquitetura japonesa, na arquitetura europeia, que é diferente. O vestuário, né, também, e isso é um aspecto cultural. Você vai ver alguns vestimentos de povos africanos, comparar com, digamos, povos nativos brasileiros, vai haver uma diferença bem grande. Às vezes se caracteriza um povo, uma etnia, pelo próprio vestuário. Tá? E aspectos não materiais, como a própria língua, a religião, a arte, as crenças, os costumes. Então tudo isso vai formar esses dois aspectos, os materiais e os não materiais. O que diferencia cada cultura? Será que é uma cultura superior a outra? Tá? Então alguns fatores que vão diferenciar a cultura. Resulta na relação permanente com o meio natural e com os outros homens. A raça, a língua, a religião, costumes são fatores de identidade de uma população que combinados resultam na cultura própria de um povo. Ou seja, aspectos como já falei, língua, religião, a cultura ela vai diferenciar um povo. Né? Você consegue diferenciar determinados povos baseado na questão, como eu falei, desses aspectos materiais também e imateriais. Qualquer sociedade possui marcas próprias que as identificam e simultaneamente ajudam a distingui-la da restante. Ou seja, aqueles conhecimentos passados de geração em geração vão caracterizar uma sociedade e ela vai se distinguir das demais. Como eu já havia falado, você vai ver a própria sociedade, o povo japonês, o próprio povo asiático, ele tem um aspecto diferente, né? Até na questão eles são povos mais resguardados, são povos mais focados. Você vai ver já ali dos povos latinos, já são povos mais, digamos, extrovertidos, mais alegres. Então, isso aí marca
e consegue diferenciar esses povos através dos aspectos relacionados da cultura. Então, como eu falei, tracear uma cultura superior a outra, por que eu falo isso? Porque lá no século XIX, baseado principalmente nas ideias de Darwin, surgiu um termo chamado de evolucionismo cultural, ou darwinismo. O que ele pregava? A ideia, baseada nas próprias concepções de Darwin, era de afirmar que havia sociedades ou culturas superiores às outras. Então isso aí foi, alguns até utilizavam como a própria ciência para afirmar superioridade racial que não havia. Era apenas feito por suposições, mas baseado no darwinismo, eles consideravam algumas culturas superiores às outras. Por exemplo, eles consideravam os povos nativos ou os povos africanos inferiores porque eles consideravam primitivos, porque tinha uma cultura diferente do povo europeu. Então era mais ou menos o seguinte: bom, se eles são primitivos, então nós somos europeus, nós podemos conquistá-los, já que nossa cultura é superior a deles. Isso gerou argumentos para algumas atrocidades realizadas ao longo da história. Por exemplo, nos Estados Unidos, havia aquela marcha para o oeste na conquista. Então, os americanos, europeus, a maior descendência ali de ingleses, eles se achavam superiores aos indígenas. Eles utilizavam inclusive um termo chamado de destino manifesto, qual eles acreditavam que eram predeterminados por Deus para conquistarem o oeste americano, no qual se ocupou de maioria de nativos. Então, eles consideravam, por ser uma cultura que eles achavam superior à outra, achavam de acreditar. Assim também os europeus na conquista dos povos africanos, a própria escravização, eles consideravam como africanos eram inferiores, de acordo com a visão deles, então eles achavam o direito de conquistar, de subjugar esses povos que eles consideravam primitivos ou povos inferiores. Tá? Então, eu falei de algumas atrocidades, a própria mortandade nativa nos Estados Unidos, na própria América Latina, na África com a escravidão. Inclusive contribuiu para o pressuposto do próprio Hitler, que ele considerava os alemães, a raça ariana, superior a judeus, asiáticos, homossexuais, por essa concepção que eles atribuíam à própria ciência. Eles utilizavam da ciência, nessa relativização do darwinismo social, para considerar a sua sociedade superior às demais e assim subjugá-las. Tá? Isso gerou aspecto ruim. A própria questão do Holocausto, onde foram mortas aí cerca de 6 milhões de pessoas, na sua maioria judeus, por essa questão de visão de superioridade racial. Tá? Então, por isso que na geografia não costumamos utilizar, como eu já falei anteriormente, esse termo está em desuso, porque consideramos que existe apenas uma raça, a raça humana. Ok?